Pois é, tomamos um cartão amarelo aqui do YouTube e a gente está impossibilitado por 3 meses de fazer lives aqui no canal. E tem uma maneira que você pode nos ajudar. Apertando no botão do Hype, você ajuda de maneira gratuita a continuar fazendo com que nosso canal continue relevante aqui na plataforma. Assim, quando a gente voltar, a gente vai continuar tendo o mesmo alcance que a gente tinha quando tomou essa advertência. Então, siga esses passos aqui, aperte no botão do Hype e contribua com o crescimento do nosso canal. Agradeço de coração e agora, vamos para o vídeo. Muito boa tarde a você, torcedor tricolor, você que estava acompanhando a transmissão do jogo, você preocupado com o jogo, você preocupado com o Bahia. O grande lance para a gente não é analisar o resultado, é analisar o contexto geral. E aí a gente chega à conclusão do seguinte: é essa casa que comanda o futebol brasileiro? São esses homens que querem de fato comandar o futebol brasileiro? São eles que detêm o controle do futebol brasileiro? A CBF, quando escalou o Bruno Arleu, eu já fiquei preocupado. Ele já tinha aprontado no jogo Bahia e Corinthians, já tinha aprontado em um outro jogo. Foi inclusive ele que inventou um pênalti para o Palmeiras no jogo Palmeiras e Sport, ou melhor, Sport Palmeiras. Ele acabou sofrendo uma punição e o grande detalhe é um árbitro que faz resultado, é um árbitro que interfere no jogo. Ele parece que não gosta do Bahia, ele parece que tem dificuldades com o Bahia. Mas vamos para o jogo? Rogério Ceni surpreendeu a todos, fez uma escalação com o que tinha de melhor. Não podia ter o Jean Lucas, não podia escalar o Jean Lucas, e aí ele veio de Michel Araújo. E na frente, ele deu oportunidade, por entender que a zaga não era tudo isso, ele deu a zaga do Grêmio, deu oportunidade ao Lúcio Rodrigues. Vamos lá? Marcos Felipe fez um grande jogo. Vou dizer aqui que o pênalti foi totalmente encenado pelo Brad White, que pisa na mão do goleiro do Bahia, e o árbitro inventa um pênalti. Para mim, uma boa atuação do Marcos Felipe, que não foi incomodado durante esse jogo com o Grêmio. O Gilberto fez um grande jogo. O primeiro tempo do Bahia foi primoroso. Um primeiro tempo nota 9, só não foi 10 porque não fez os gols que criou. Dominou amplamente. A zaga com David Duarte e Ramos Mingo cada vez mais consolidada, cada vez mais fazendo a diferença, cada vez mais sólida e consolidada. E o lado esquerdo com Juba, que hoje foi mais discreto. Não foi aquele Juba que aparece com muita constância, mas foi um Juba importante. O sistema defensivo do Bahia fez o que se esperava dele. O Grêmio veio para cima, o Grêmio veio para a luta, o Grêmio veio para a guerra, mas o Bahia conteve o Grêmio. O Bahia dominou o Grêmio. O Bahia foi melhor do que o Grêmio. O Bahia merecia ter vencido o jogo. Sobre isso, a gente fala daqui a pouquinho, porque a defesa do Bahia fez o que se esperava dela. Não deu oportunidades e soube aproveitar a fragilidade do adversário e soube também jogar com tranquilidade. Saiu em momentos de pressão, em momentos de muita pressão, de encurtamento de espaço, a defesa soube sair desse laço, soube se desvencilhar e criou grandes dificuldades para o sistema ofensivo do Grêmio, e o Grêmio teve essa dificuldade toda. No meio de campo, Caio Alexandre, Michel Araújo, Everton Ribeiro e Cauli deram o tom do jogo. Controlaram todo o primeiro tempo, controlaram o jogo todo, tiveram a posse de bola, tiveram o controle e dominaram e envolveram o Grêmio e o adversário. Consequentemente, não teve sufoco defensivo, mas também, além de não ter sufoco defensivo, teve consistência ofensiva. O Bahia faz um jogo de muita posse e de encontrar espaço. Lúcio 2 vezes desperdiça, uma outra terceira desperdiça, e aí o Bahia desperdiça com Cauli, desperdiça também com David Duarte e começa a empilhar oportunidades desperdiçadas ao longo do primeiro tempo. Isto porque tanto o Caio Alexandre, que fez um grande jogo, acabou até sendo expulso, mas fez um grande jogo. A expulsão mancha um pouco a atuação? Não, porque já foi no final um lance que há ali um contra-ataque, mas o Caio Alexandre fez um grande jogo. Michel Araújo, mais uma vez, jogou bem, mostrando que está recuperado, mostrando que torna-se cada vez mais um efetivo
para o técnico Rogério Ceni. O Everton Ribeiro jogou bola, fez a diferença, fez o que se espera dele, fez o que se espera do jogador meia, de um cara que controle o jogo, e simplesmente tudo estava dentro de um planejamento. Bahia domina o meio de campo, Bahia cria chances em profusão para atacar, o Bahia domina essa bola no meio, não sofre defensivamente, faz o Grêmio sofrer, só que aí a gente vai mudar para o outro lado. O ataque do Bahia. Cauli do lado direito, por vezes, o Lúcio Rodrigues por dentro, e ele recebeu um passe. Ele recebeu um passe com açúcar e com afeto do Everton Ribeiro, que o deixou sozinho, dominou mal, conduziu mal e na hora de finalizar, finalizou para fora. Foram umas outras duas em que ele teve. Lúcio ainda não conseguiu ser aquele jogador, ser aquele atacante do qual a gente espera, aquele que fez gols, aquele que foi efetivo. E aí, Pulga hoje fez um jogo abaixo do que ele pode fazer, abaixo de quem é ele, e dentro de um contexto geral, um bom jogo. Mas o Grêmio no primeiro tempo. E por sua única e exclusiva incompetência, não mata o jogo no primeiro tempo. Ora, vem o segundo tempo. Vamos imaginar o que é que o Rogério vai falar no intervalo, o que é que ele vai trazer para a gente de apresentação dessa equipe para o segundo tempo. E ele traz um cenário positivo. Mantém a equipe, segura. Só que aí, aos 9, 10 minutos, vem o lance que define o jogo. Vem o lance que muda toda a perspectiva do jogo, que é justamente a interferência, a intervenção do Bruno Arleu de Araújo, ele fazendo justamente o placar. Por que ele fez o placar? Porque simplesmente a bola não foi pênalti. Há uma falta no Everton Ribeiro que você pode até questionar não ter sido falta, mas não foi pênalti. O Bright White força o pênalti, dobra o joelho, pisa na mão do goleiro, ele faz a falta, ele busca um contato que não há, e aí o Bruno Arleu é chamado ao VAR, ele dá o pênalti, e quando ele é chamado ao VAR é porque o VAR entende que não deveria ser marcado o pênalti, mostra ele. Ele passa 6 minutos analisando. E após 6 minutos, pasmem, após 6 minutos, ele vem e insiste com a manutenção de um pênalti que só Bruno Arleu viu, que só esse árbitro mau caráter, esse árbitro mal intencionado, esse árbitro que veio para ajudar o Grêmio. O Grêmio estava na Pindaíba, tá na Requenguela, jogando mal pra caramba, foi dominado pelo Bahia, foi amassado pelo Bahia, mas Bruno Arleu deu ao Grêmio 3 pontos, porque o Grêmio precisava, estava desesperadamente precisando de 3 pontos, e Bruno Arleu foi colocado na partida para fazer o placar. E assim, o Bruno Arleu interviu. O Rogério ainda modificou. Ele colocou o Kaique, ele coloca o Rodrigo Nestor, que não entrou mal, Kaique também não entrou mal, coloca o William José e coloca o Borduque e o Santiago Ares. Qual o saldo positivo, Bará? O saldo positivo foi o Bahia fazer mais uma vez um grande jogo, o Bahia dominar as ações, o Bahia dominar o adversário e o Bahia fazer o seu jogo. Qual é o saldo negativo? A gente entender que enquanto houver escalações de árbitros por interesses, e enquanto a CBF for comandada por gente desqualificada, o futebol brasileiro vai estar navegando no mar da dúvida, no mar da dificuldade, porque o jogo foi jogado, e na pior das hipóteses, o jogo deveria ter terminado 0-0, não 1-0 para o Grêmio, com o árbitro sendo o artilheiro do jogo. Mas falando do jogo, Bahia fez um grande jogo, Bahia fez um bom jogo, o Bahia esteve bem, o Bahia buscou fazer a diferença e simplesmente faltou o gol, e é isso que tem que ser corrigido. O Bahia cria, o Bahia busca, mas o Bahia, infelizmente, não consegue dar o tom, o Bahia não consegue fazer o gol, e mesmo tendo muito volume, muita posse, muita possibilidade de definir o jogo, acaba não definindo, e em não definindo, sofre justamente por
não abrir o placar, não ampliar o placar e dar a oportunidade de árbitros como esse, ou times, né, no desespero, encontrar uma bola e com uma bola definir o jogo. Vamos agora deixar a casa arrumada, pensar no jogo da quarta, que esse sim, esse vale tudo, esse vale passagem às oitavas, e cremos que o Bahia pode fazer a diferença.